Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Daisy e hoje eu vim contar como foi o meu quarto período na faculdade de enfermagem. Gente, nesse ano de 2020, no meu quarto semestre, continuou a pandemia, então continuamos também tendo aula EAD. Eu contei pra vocês como foi mais ou menos esse processo lá no vídeo de terceiro semestre da faculdade, vou deixar linkado aqui no card pra vocês assistirem depois. E continuamos nessa vibe. Se eu não me engano, nesse semestre a gente mudou pro Teams, onde a gente começou a ter aulas por lá, né? Na verdade foi pelo Zoom, e a parte da teoria, que era mandar os slides, se quisesse deixar alguma mensagem, algum recado do professor e a gente pro professor, era no Teams. Então a gente ficou usando essas duas plataformas. E no Zoom a gente tinha aulas ao vivo, então deixou de ser aulas gravadas, como no terceiro período, e passaram a ser aulas ao vivo, no horário da aula, tudo certinho. Outra novidade é que nesse semestre a gente iniciou aulas nacionais, então tiraram professores locais, né, daqui da região, por exemplo, da faculdade, e começaram a colocar professores de São Paulo, professores da Unip lá de São Paulo. Então eu tive duas matérias que a gente fala que é aulas plenas, aulas nacionais, que vem pessoa, assim, que tem alunos de várias regiões do Brasil. Então eram aulas assim com bastante alunos. E foi uma novidade também pra gente, outra adaptação que a gente teve que ter, mas foi bom de qualquer forma, né? Graças a Deus foram professores muito boas também. E agora eu vou compartilhar para vocês quais matérias eu tive nesse semestre, contar um pouquinho de como foram elas, o que eu tive nelas. Então bora lá. Pessoal, não liguem se eu ficar olhando para baixo, que eu tô usando meu celular para conseguir lembrar das matérias, tá? Porque senão não consigo ir de cabeça. Então, por isso que eu olho para baixo, tá? Ó, a primeira matéria é propedêutica e processo de cuidar em saúde do adulto. Essa matéria é como se fosse uma continuação de ACPE, que eu mostrei para vocês lá no terceiro semestre. Essa matéria vai falar um pouquinho sobre processo de enfermagem e como que a gente faz diagnósticos de enfermagem, essas coisas assim bem interessante que a gente ainda usa e vai usar acho que até o resto da nossa vida assim na profissão. Outra matéria é enfermagem do idoso. A gente falou um pouquinho sobre violência no idoso, né, com o idoso, sobre a farmacologia, um pouquinho de farmacologia em relação aos idosos, esse conteúdo assim mais voltado mesmo para a senescência, a senilidade. Então a gente teve um pouquinho sobre isso. Cuidados da pessoa e da família em saúde mental e psiquiátrica, eu acho que é assim que fala. A gente falou um pouquinho sobre a reforma psiquiátrica, sobre CAPs, sobre transtornos mentais. Então, assim, nessa época que a gente tava vivendo, estamos vivendo ainda, né, de pandemia, foi uma matéria, assim, que deu um pouquinho de fôlego pra nós, sabe? A professora também trabalhava bastante nossa saúde mental, então foi uma matéria bem gostosa. Outra matéria que eu tive foi enfermagem em centro cirúrgico, que já fala por si só, né? A gente aprendeu muitas coisas sobre o centro cirúrgico, várias terminologias, a questão da gestão da equipe, como que é disposta, sabe? Sobre circulante de sala, o que cada um faz, sabe? O médico, o anestesista, o enfermeiro. Então, assim, uma matéria interessante. E também acredito que é como se fosse uma continuação daquela matéria que fala sobre central de materiais, sabe? Que eu tive também no terceiro semestre. Também nesse semestre a gente tinha que escolher uma matéria optativa. Olha o tanto de novidade, gente. Para nós que estávamos numa loucura de adaptação, mais uma adaptação nesse semestre, que era escolher uma matéria optativa. E eu escolhi Libras, porque quem me acompanha no Instagram sabe que eu amo, sou apaixonada, gostaria muito de aprender. Outra matéria que eu tive, farmacologia. Farmacologia, a gente falou sobre várias classes medicamentosas, muitas classes medicamentosas. Política de atenção à saúde do adulto, que foi a matéria da aula nacional que a gente fala. A gente falou um pouco sobre SUS, sobre alguns princípios, sobre consulta de enfermagem. E patologia dos sistemas, também é aula plena. A gente falou sobre patologias, né, cardiovasculares, enfim, várias patologias. E aí depois a gente teve ciências sociais, que era o AVA.
Eu já contei pra vocês como é que funciona. Quem não conhece, não entende muito bem o que é AVA, APS e ED. Lá no meu vídeo de primeiro semestre da faculdade, eu contei como é que funciona. Então eu vou deixar linkado aqui também no card. Agora eu vou compartilhar com vocês a matéria que eu mais gostei, que foi propedêutica, o processo de cuidar em saúde do adulto, porque a gente viu muitos casos clínicos, a gente tentava fazer raciocínio clínico, o processo de enfermagem. E a aula que eu tive mais dificuldade, eu acho que foi as aulas nacionais, sabe? Foram as aulas nacionais porque a gente já não conhecia muito o método do professor de ensinar, de aplicar prova, política de atenção à saúde do adulto e patologia dos sistemas. Acho que foram as matérias que eu tive um pouquinho mais de dificuldade. E é isso, gente. Não sei qual foi que eu menos gostei. Eu acho que a que eu menos gostei foi centro cirúrgico. Eu acho, não sei. Mas foi vocês aí vendo um pouquinho como é que foi as minhas anotações. Eu não tive tanta anotação em caderno, né, do jeito que eu fazia à mão, porque eu imprimia os slides e achava que ficava muito mais prático. Então eu vou mostrar um pouquinho de como estavam os slides, a quantidade, para vocês terem uma ideia. E é isso. Essa é a matéria de propedêutica e processo de cuidar da saúde do adulto. É a matéria que a gente também aprendeu cálculo de medicação, diagnósticos de enfermagem, processo de enfermagem em si. Ó, teve bastante coisa. Foi uma matéria também, ó, isso aqui tudo foram exercícios que eu fui resolvendo, ó. Cálculo de medicação, matemática na enfermagem, só se aprende praticando, viu? Essa matéria aqui a gente viu bastante patologias respiratórias, cardiovascular. A gente aprendeu muitas práticas, sabe? Muito legal. Tivemos bastante coisa. Gente, essa matéria de farmacologia tem muita coisa. Ó, essa é uma matéria que eu gostei bastante também de aprender. Tenho muito interesse em estudar mais. Até porque são coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né, gente? Tudo em farmácia. Vocês não vão se arrepender, porque isso já dá uma boa base para nosso trabalho no cotidiano. Essa é uma matéria que eu gostei muito também. Está em torno das minhas preferidas. Mas tem bastante coisa e não é fácil, sabe, gente? Tem que estudar bastante também. Alguns artigos. Enfermagem do idoso. Então, aqui a gente viu um pouquinho sobre Alzheimer, demências, né, delírio. Sobre Parkinson. Parkinson. Bem legal. Violência. Infelizmente acontece muito, né, gente? E farmácia. Ó, a matéria de saúde mental, a gente viu um pouquinho sobre a reforma psiquiátrica. Pouquinho de anotação, né? Bem pouca. Olha, gente, que triste que é, né? Aqui, ó, sobre CAPS. A matéria de centro cirúrgico. Ó, as terminologias, bem interessante, gente. Época de estágio, isso aqui vai ser ótimo. Ó, sobre o posicionamento cirúrgico. Parte
infecção de sítio cirúrgico. Nessa matéria a gente apresentou a APS. Imagens fortes. Cirurgia segura. Recuperação pós-anestésica. Essa aqui foi uma das matérias que eu tive da aula nacional. Patologia. Também foi uma aula nacional, como eu contei pra vocês. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Deixa aqui o like de vocês, que é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e faça parte dessa família maravilhosa. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau!